Meus irmãos amados, passem com todos. Amém. Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, né? Hoje nós vamos aprender juntos. Hoje nós vamos meditar, né? Que o Senhor realmente venha tocar na nossa alma, que o Senhor venha tocar no nosso espírito, né? Que o Senhor venha abençoar nosso intelecto, que o Senhor venha ungir os nossos ouvidos, que seja além das palavras, né? Eu não sou psicóloga, né? Sou pastora, na auxiliar, tenho ajudado o pastor, não sou psicóloga, né? Tem coisa aqui que a gente vai ver que usa-se na psicologia, na terapia, né? E eu oro para que o Senhor unja a sua vida, para que você seja um terapeuta de Jesus. Quantas vezes você conversou com alguém e o Espírito Santo veio, usou a sua vida e a pessoa fala, puxa vida, olha, obrigada, porque esse tempo que eu tive essa conversa me ajudou muito, abriu minha visão, me encorajou, né? E agora eu estou melhor, né? A gente leva a palavra de Deus, e quando a gente leva a palavra de Deus, a gente pega essa pessoa e leva até Jesus, o maior terapeuta, né? O maior professor, aquele que cuida, aquele que sara, aquele que instrui, né? E eu confesso a você que eu estou nervosinha. Estou emocionada. Esse tempo que, quando eu fui convidada, dali para cá não tive mais sossego, né? Dali para cá eu fui orar, dali para cá eu fui ler, dali para cá eu fui meditar. E eu brinquei com a Anitta, eu falei, Anitta do céu, você me paga, menina. Porque quando a gente fala sobre temperamento, quando a gente vai estudar sobre temperamento, a gente pega o hábito e fica assim, deixa eu olhar o Tiago ali, será que ele é colérico, né? Aí eu vou lá conversar com ele, vou ficar olhando o jeito dele, né? Aí eu falo, ai, é colérico puro. É fanático, né? É melancólico. E eu quero desafiar você a não fazer isso. Porque eu já vi em estudos falar assim, quer saber, o melancólico, não tem paciência com ele não. Quando eu começo a conversar com a pessoa, ter amizade, aí eu vejo que ela é melancólica, e eu já corro dela, porque eu não tenho paciência. E eu quero começar, antes da gente colocar lá, eu quero começar com uma palavra que ardeu muito no meu coração esses dias. Ardeu muito e eu quero dividir com você. Você me permite eu dividir com você? Amém. A palavra é respeito. A palavra é respeito. Acima de tudo, respeito. O respeito tem que estar na nossa vida em todas as áreas, em todos os aspectos. Se eu amo uma pessoa, né? Se eu sou casada, eu amo de dar a minha vida para o meu cônjuge, para o meu marido. Amo de paixão. Se eu não tiver respeito, não adianta. Eu amo, eu cuido, eu zelo, me dá 5 minutos, eu humilho, eu xingo, eu parto para cima, eu bato, eu julgo, eu humilho, eu exponho. Acabou. Eu tenho um amigo que é irmão, mais que irmão. Eu cuido dele, eu sou companheira, eu estou com ele nas horas difíceis, o que ele precisar eu puder ajudar, eu estendo a mão. Eu sou, mas se eu não tiver respeito, uma hora que ele faz uma coisa que me ofendeu ou que mexeu comigo, eu vou lá, solto os cachorros nele. Aí, quer dizer, aquela amizade, aquele amor, aquele empenho, aquilo que eu tenho, aquele zelo, né? Acabou.
E muitas vezes a gente, em tudo, é respeito à religião. Ah, eu sou cristã, eu conheço Jesus, eu tenho intimidade com Deus, né? Eu vou mexer com as pessoas profissionais que mexem com o Evaí, que mexe com os pacientes lá, né? Tem uns que são medrosos, tem uns que são corajosos, tem uns que são ousados, tem uns que são mal educados, né? E ele tem toda a preparação para lidar. E não vem o respeito. O respeito ao medo. Às vezes a pessoa é medrosa, como a gente vai ver nos temperamentos. E muitas vezes a gente não tem um respeito com ela. Então hoje a palavra, nós vamos começar com respeito. Eu tenho que respeitar o horário. Eu fui convidada aqui para trazer, né, uma palavra, dividir alguma coisa aqui com você, mas eu também tenho que respeitar o horário. Até quanto tempo eu tenho? 1 hora. Olha, 1 hora, né? Então não adianta eu não respeitar. Marco... Desculpa, deixa eu só perguntar, gente, hoje a gente começou um pouquinho mais atrasado por conta de entregar os caderninhos e tudo mais. Então vai ser 1 hora, hoje a gente vai estender um pouquinho do horário das 11, sim, tá? Pode ser? E aí depois a gente... Exatamente. É uma coisa também. E isso o Senhor tem falado comigo. Eu falei, ô Jesus, tá bom. O Senhor, o Espírito Santo, tá bom. Né? Você marca um encontro com a pessoa. Você marcou 10 horas. Aí 10 horas que você vai levantar, 10 horas que você vai sair de casa. A pessoa já tá lá, ela... De repente o temperamento dela, ele é ansioso, ela é ansiosa. Ela, 9h30, ela já tá te esperando, já tá pronta. E aí, se você chegar lá às 10h30, é falta de respeito com a pessoa. Quando você vai começar um evento, eu vou começar um evento, tem 3 pessoas, não vou começar, vou esperar encher mais. Eu tenho que ter respeito por aquela pessoa que chegou cedo. Então, o respeito, ele vai nos ajudar. A palavra de Deus, ela é um livro... Ela é o manual do Criador, né? Para a criatura, que ele fala em todos os aspectos, tudo que você precisa estar aqui. A filosofia tenta explicar, né? Os sentimentos, as ações, comportamentos. A medicina tenta explicar, né? Mas a gente só vai conseguir entender aqui através da palavra. Porque aqui... desde Gênesis até Apocalipse, fala do homem, fala da humanidade. Aqui é expressado o amor de Deus para conosco, o propósito do Senhor, o plano de Deus. Tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que nós precisamos, tudo que é tirado, filosofia, você vai lá, vê lá, da onde tirou, né? Tudo é daqui, tudo é tirado daqui. Até as heresias, né? As pessoas leem, aí deturpa e lança lá. Então, eu quero enfatizar respeito. Então, eu vou respeitar a religião, eu vou respeitar o time, eu vou respeitar... Quem você vai votar? Vou votar no fulano. Não, você tá doido, você é maluco, você não sei o quê. Imagina, você é ignorante, não sei o quê. Você já se viu, você é burro. Não, tem respeito. Muitas vezes nós, até mesmo numa brincadeira, quando eu vou fazer uma brincadeira, pode ser meu amigo, pode ser, né, meu chapa, eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter respeito. Eu tenho que ter respeito aonde eu chego. Nós vamos ver aqui os temperamentos, né? Tem aquele que é barulhento, tem aquele que fala demais, tem aquele que é alegre demais. Então ele tem que ter respeito. Por quê? Porque não é em todo lugar que ele vai chegar falando alto, rindo. Não é em todo lugar, né? Aquele que é tímido, não é porque eu falo muito, não é porque eu me expresso bem, que aquele que é tímido, que é quietinho, não, eu preciso respeitar. E o tímido, ele pode ser sanguíneo, colérico, ele pode ser. Ele só tem um tempo de, né, é tímido, é quietinho. Porque às vezes no grupo você fala assim, né, você tá conversando no grupo,
aí a pessoa é tímida. Então você fala, dá ideia, pergunta ideia, manda a letra, tal, e a pessoa tá quietinha lá. De repente a pessoa, ela dá uma ideia. Aí o pessoal, olha, faz até quem vem, olha, ela falou. Escuta, o tímido não é surdo, o tímido não é cego. O tímido pensa, o tímido sente, o tímido tem raiva, o tímido ama. Ou não? Sim. Quem concorda? Sim. Amém. Ficou vermelha, Camila? Ela tá rindo das lideradas. Né? Não é assim? É assim. Aí o que acontece? Aí você fala assim, aí você vai conversar com o tímido. Olha, como é bom ter um amigo tímido. Porque ele tem uma vantagem. Como ele é tímido, ele escuta mais, ele observa mais. Ele vai se concentrar no Olha lá. Olha o tímido falando. Desculpa, amor. Tio Vado, ele dá uma aula maravilhosa. A gente vê, eu vou agora mexer com você, tá? A gente considera ele como tímido, porque ele é quietinho. Mas quando ele sobe lá para dar aula, dá vontade, muitas vezes eu já cheguei a subir lá, sentar na escada e ficar ouvindo a aula que ele dá. O jeito que ele se expressa, a maneira didática com que ele conduz a sala. E ali não tem nenhum traço de timidez, né? Então, é exatamente, o tímido, ele observa, ele sabe quem é legal, quem não é. Ele tem um time, gente, misericórdia, né? Então, você tem um time, acontece uma reunião, aquele que fala muito, ele tem uma desvantagem, aquele que fala muito, ele não presta muita atenção. Ele falou a reunião toda. O que ele falou mesmo? Que hora que foi mesmo? O que foi marcado? O tímido tá lá, quietinho. Parece que ele entrou, ninguém viu, ele saiu, ninguém viu. Mas ele viu todo mundo, anotou tudo, tá tudo organizadinho. E aí ele precisa só de um estímulo, de uma ajuda para ele ficar à vontade e começar a se expressar. Porque tem muita coisa ali legal, rico ali em conhecimento, tal, em observação, ali que dá para aproveitar. Então, vamos já pensar isso. Você já pensou isso? Que tímido pensa, vê, sente, tem um jeito de ver as coisas, tem um senso crítico, né? Aí você vai conversar com ele e fala, puxa vida, que legal. E tem aquele também que é impaciente. Ele chega, você vai dar aula, tem gente aqui impaciente, que fala, pô, e aí, como é que vai começar? Eu quero saber o temperamento. Como é que é? E aí, vai, vamos desenvolver. Vai, pastor, vamos desenvolver. Mas você tem que aprender, você tem que ter espírito ensinável. Será que isso aí não vai servir para mim, para você? Se serviu para mim esses dias aí? Então é isso, nós temos que ter respeito ao temperamento da pessoa. Muitas vezes nós temos em casa, vamos colocar filhos, não vou mexer aqui com o Evaí. Eu sei que todos têm filho, a maioria aqui que é casado tem filho e tal, tem uns ainda que não, mas assim, vamos mexer com quem tem filho. O Evaí tem os filhos dele, são iguais? Um é mais falante, outro um é mais brincalhão, um é mais sapista. Um gosta de brincar, tirar o sarro, o outro já não gosta. Um gosta de ler, o outro já não gosta. Não é assim? E muitas vezes a gente vê o erro da pessoa falar assim. Nossa, fulano faz isso. Ah, se fosse o fulano já tinha feito. Se fosse o fulano já estava ali. Ah, se fosse o fulano não faria, né? É diferente o temperamento. Um é mais quietinho, foi criado na mesma casa, pelos pais, mas cada um tem um temperamento diferente. Cada um tem a sua personalidade. E eu quero te dizer o seguinte, que o Senhor, quando olha para você, Ele olha individualmente. Ele trata com você individualmente, independente do seu temperamento.
Você é especial. O Senhor tem propósito com você e comigo, independente do temperamento. Aí, aqui, fala-se que o temperamento ele é imutável, ele não muda. Que a pessoa ela nasce com temperamento e ela morre com temperamento. No temperamento há virtudes, né? Há virtudes e há também defeitos, coisas que precisam ser melhoradas. E aí a gente conta com o Espírito Santo de Deus. Tem aquela pessoa que é eufórica, que fala demais, que chega no ambiente, todo mundo sabe que ela chegou, e aí o Espírito Santo vem e tempera ela. Ele dá o domínio, né? Ele vai e ele tempera. E essa pessoa que é eufórica, que fala muito, o Espírito Santo vem trabalhando e vai ajustando. E o Senhor, no corpo de Cristo, Ele quer usar cada um em várias áreas, em várias pessoas. Então, aquele que tem um temperamento, né, mais expansivo e aquele que é mais retraído, o Senhor vai usar a vida daquele para ajudando o outro. Né? Nós somos importantes, nós somos indivíduos, o Senhor trata conosco individualmente, nós temos a nossa importância, né? E muitas vezes nós sofremos, por que eu sou assim, por que eu sou tão tímida, ou por que eu falo demais, ou por que eu sou tão retraída, ou porque o Senhor sabe, e Ele quer nos ajudar, Ele quer realmente aprimorar a nossa vida. Então, vamos lá, Eduardo. Eduardo, não sei mexer nesse trenzinho não, mas vamos lá. Gente, olha só como que é as coisas, né? Posso fazer um desabafo aqui? Eu tinha certeza que o pastor estaria aí sentado, para depois eu perturbar ele a semana toda. Você gostou, amor? Você viu aquela parte? Você entendeu o que ele fez? Nós fomos lá, fui ver, peguei um monte de estudo, ele aí eu mostrei para ele, falei, olha aqui, me ajuda aqui, vamos conversar nós dois, né? O Ida deixou dormir, já daqui a pouco vou ter que levantar, não, irmão, vamos conversar, né? O que ele fez? Olha como o rapaz é esperto. Olha como ele é esperto. Sabe o que ele fez? Ele falou, não, vem cá, vou te ajudar. Foi lá e pôs o pendrive. Bom, eu não conto com a tecnologia, porque eu vou escrever um papelzinho, vou lá um monte de papelzinho. Aí ele fez. Aí sabe o que aconteceu? Ele está se preparando para a noite. Né? E eu falei, vou falar para ele, te espero no carro, né? É nada. Como é que eu vou falar com ele, fazer a chantagem que ele não veio, que eu contava com ele aqui? Não dá, olha aí, ó. Ó, vamos ser, olha aí, ó, a estratégia. Dá para brigar com ele? Não. Eu vou chegar em casa agradecida, não vou? Então vamos lá. Temperamento. O que é o temperamento? Você pode ler? Você consegue ler? Vamos me ajudar nessa, né? O que é o temperamento? Denominação das características com as quais nascemos. São aspectos hereditários. Cara, Peraí. Moral lindo. É lindo. Então, tem aqui o Hipócrates. Aí eu falei, hipocrisia. Aí eu fui pesquisar, falei assim, Hipócrates, certo? Foi. Aí eu fui ver que é distinto. Né? Que Hipócrates não é hipocrisia, não sai de hipocrisia, não é nascente de hipocrisia. Então, aí lá atrás, isso há 400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Ele fez um estudo, ele foi estudar e ele relacionou, ele separou como 4 temperamentos. Então, em todo lugar você vai ver 4 temperamentos. Não tem 5, não tem 6, não tem 8, não tem 10, são 4. Né? E ele fala, nessa tese dele, que o temperamento ele depende de uma junção orgânica. Né? Ele classifica o temperamento por uma coisa orgânica. E ele fala que o temperamento, ele é isso, é organismo. Aí, passado algum tempo, aí o psicólogo falou, o que acontece? Não, ele é hereditário. E aí, você sabe que eu começo a crer que é assim mesmo? Porque muitas vezes você vê, não sei se eu estou conseguindo ser clara, muitas vezes você vê assim,
tem uma criança, ela é muito falante, ela é extremamente comunicativa. E aí os pais, um é tímido, o outro é mais tímido ainda, quietinho. E aí aquela criança, ela no meio, ela é falante, ela cumprimenta todo mundo e tal. E fala, poxa, aí você vai ver que o vô era assim, que a avó é assim. Aí você fala, puxou a avó. Eu tenho um exemplo lá em casa, né? Tem uma pessoinha lá que ela sai do prédio, bom dia, oi vovô, viu o cabelo bom, oi vovó, tchau, joga beijo, né? Já tá começando a fazer pergunta. E aí, quem será que ela puxou? Aí botaram a culpa em alguém, né? Botaram a culpa em alguém. Então, o temperamento é a combinação das características com as quais nós nascemos. E são hereditários. Você lembra que eu falei que numa casa pode ter 10 filhos e ninguém é igual? E muitas vezes fala assim, fulano, mamãe gosta mais de Bertano. Não, o fulano é o preferido do papai. Não é, às vezes combina o temperamento. Às vezes é aquele que é mais apegado, aquele que está mais junto, né? E é assim, aquele que está mais próximo, você tem mais afinidade, né? Aquele que está mais próximo, aquele que está mais perto, né? Caráter. O que é caráter? Vamos ver. Verdadeiro eu, a essência secreta do coração. O Eduardo falou assim que caráter é aquilo que ninguém vê. É isso? Que caráter é aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Olha que profundo, hein? Olha que profundo. O caráter, a gente vai desenvolvendo, né? Quando você vai educar uma criança, você está ajudando ela a formar um caráter. Né? Você está ajudando. E quando você tem um encontro com Deus, até o caráter é mudado. Eu quero ter o caráter de Cristo. Né? Eu quero ter o caráter de Cristo. Até ao mau caráter, ele pode receber o Senhor Jesus, ele pode mudar os conceitos, os valores, né? E mudar o seu caráter, é mutável. Personalidade. É o gosto que mostramos ao próximo. Você já ouviu falar assim, eu não tenho personalidade tão forte, né? O pessoal fala assim, nossa, o pastor é bravo. É aquilo que você vê, né? Aí depois quem vai falar, ele é um amor, ele é brincalhão, ele é amigão. É assim, Rodrigo? É assim, Rodrigo? Ele é amigão. Então quem vê a personalidade dele é fechado, ele chega aqui fechado e tal, onde ele fala, nossa, que homem bravo. Nossa, que homem fechado, que homem, que insensível, né? Pastor, eu precisava querido, faz o seguinte, daqui a pouco vai começar o culto, senta lá que a palavra vai falar com os irmãos. Isso aqui é insensível? Queria sentar, conversar, contar minhas dores, né? E ele não deixa levar. Tá igual lá o profeta lá com Naamã, né? Fala pra ele lá no rio, lá e, né? E aí depois você vai ver quando você precisa, ele escuta você, ele te aconselha, ele te acalenta, ele te abraça, né, Rafael? Rafael vira e mexe, tá lá né? O pastor fica até pequenininho, né, debaixo do braço dele, né? Aí, é amoroso ou não é? É amoroso. Então, a personalidade é aquilo que a gente mostra, né? E muitas vezes a gente se engana, né? Muitas vezes a gente se engana. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, Eduardo. Eu acho que é bem legal. Você pode ler para mim? Copa. Olha a árvore. Olha que linda. Essa árvore tem folhas, tem frutos, tem caule e tem raiz. Copa. A parte que chama mais atenção das suas folhas, flores, frutos. Comparamos com a personalidade. Aquilo que eu já chego, já mostro. Você vê.
Caule. Caule tem que ser forte para sustentar as folhas, flores e frutos. Comparamos com caráter, que é o conjunto, traços psicológicos, morais de uma pessoa. Você pode ler para mim? Igreja, você pode ler para mim? Calma. Tem que ser forte para sustentar folhas, flores, frutos. Comparamos com o caráter, que é um conjunto de traços psicológicos e morais de uma pessoa. Se eu for mau caráter, vai importar para você a minha personalidade, o meu temperamento? Se eu for mau caráter? Vai? Se eu for uma pessoa mentirosa, se eu for uma pessoa que faz o mal, que não tem compromisso com nada, mal pagante, para você vai importar qual é o meu temperamento? Não. Vai importar qual é a minha personalidade? Você vai querer distância. Você entendeu ou não? Quer dizer, a minha personalidade é o que você vê, o meu comportamento aqui, tal, é o que você vê. Aí quando chega no caráter, agora se eu for uma pessoa de caráter, aí você vai querer amizade comigo, você vai falar assim, não importa, ela é meia agitada, ou ela é tímida, não, mas ela tem caráter, é uma pessoa que você pode confiar, você pode contar. Quando ela fala a verdade, quando ela fala uma coisa, você sabe que é verdade. Ela não conta mentira. Se ela chegar e falar, você pode acreditar. Não é assim? Então, é o quê? É o que sustenta, né? É o que sustenta, é a base. Agora vamos lá embaixo, a raiz. Base de toda árvore. Comparamos ao temperamento, que é a mistura genética definida na fecundação. Portanto, que influencia o comportamento em todas as idades. É o que nós falamos, né? É o temperamento, né? Que muitas vezes nós herdamos, que é o que nós somos. Amém? Amém. Alguém quer explicar? Você quer explicar? Você quer complementar? A Anitta que deu esse estudo foi tão legal, gente. Por isso que eu tô aqui, né? Ficou tão legal, tão expressivo. Agora o melancólico, vamos lá, melancólico, oh Jesus, vamos lá, né? Vamos ver as qualidades do melancólico? E aí você vê se você enquadra, se tá ali. Eu chamei você de quê, Thiago? Aquela hora que eu briguei com você. Chamou de três. De quê? Fleumático. Todo mundo vai ficar prestando atenção no fleumático, né? Olha aqui, o melancólico, quais são as qualidades? Isso aí é só um pinguinho, tá? De caneta, assim, ó. Tá? É só um pinguinho. Como que é o melancólico? Quais são as qualidades dele? Ele é habilidoso. Ele é habilidoso. Tem habilidade. Aí você fala, ai Senhor, eu sou habilidade. Tudo que ele vai fazer, ele tem habilidade. Ele tem empenho. Você já pensou? Quando, imagina uma pessoa, vou colocar um músico, que é o dom, o talento. Ele pega um instrumento, eu vejo lá em casa o meu filho, o Matheus aqui na bateria. A bateria fala. Nossa, né? O Amandinho pega a guitarra ali, a guitarra fala. Eu não sei quem que é a guitarra, se é de ser guitarra, é um só, parece, né? Ele tem habilidade, né? Então, olha só, o melancólico, ele é habilidoso, minucioso, detalhista, vai ali, ó. Ah, deixa assim, não, peraí, saber como é que é, onde foi, como foi, onde que é, onde que liga, desliga, como monta, desmonta, ele é minucioso. Tudo que ele vai fazer, ele quer saber, ele quer entender, ele vai ali. Sensível. Ai, que delícia. Ai, como é bom você conviver com uma pessoa sensível.
Ela é sensível a tudo. E quando fala sensível, não é aquele sensível que tudo chora. Não, ele é sensível. Ele é sensível à sua dor, ele é sensível a tudo. Ô, Súlio, você é sensível? Nem um pouco. Nem um pouco. Então ele não é. Ele não é melancólico. Vamos mexer com o povo? Vamos se irritar? Vamos? Não é e não gosta de mim. Olha lá, olha. O senhor já está tratando com o irmão Súlio. Esteta. O que é esteta, gente? Vamos procurar eu vou fazer você trabalhar. Procura aí no professor Google aí, vamos ver. Vamos chamar o professor Google pra quem achar primeiro, eu vou dar uma bala depois, não hoje, no final do Pessoa que professa o culto do belo. Hã? Pessoa que professa o culto do belo. Especialista em nós, né? Ô, gente, simplifica aí, Tá aqui, professora, pastora. Pessoa que professa o culto do belo. É pessoa que admira a beleza. olha lá, tá vendo? Admira por tua beleza. Ele é voltado para curtir o belo. Ai, gente, agora eu fiquei preocupada, né? O belo, a bela, né? A belíssima, né? Idealista. Leal. Ai, eu gostei. Dedicado. Como nada é perfeito, todo mundo tem defeito de qualidade. Olha o coitado do melancólico. Olha os defeitos. Rita do céu, pelo amor de Deus. Olha o que ele é, gente. Quem falou que era melancólico já disse que não é mais. Certeza que não, tenho certeza. Né? Egoísta. O que mais? Pessimista. Ó, tá sol, tá maravilhoso, mas com certeza vai chover. Não é? Não é assim? Tá dando certo, mas pode desandar. Teórico, tudo dele é na teoria ali. Um pouco confuso, não sei se vou, não sei se fico, não sei se é, não sei se não é. Antissocial. Quantas vezes a gente fala assim, caramba, vamos lá, vamos fazer um social? Não quero, não gosto de muita gente. Ah, eu gosto de contar, não gosto. Né? Vingativo. Cara, pega na esquina. Agora eu te pergunto, quem já não passou por essa fase? Vai ver, com certeza. Vai ver. Uma vez eu estava estudando, olha só, coitado de mim, estava na escola, um caderno maravilhoso, muito caprichosa, e eu contei isso para a Anitta. E eu, na aula, era aula de português, e o professor, a didática dele disse, não era assim aquela Brastemp. Então eu precisava entender a matéria para tirar nota boa. E aí eu fazia assim, né? O texto, o subtexto, o vermelho, aí verde, aí escrevia, tudo bonitinho, cheio de cores. Aí o professor pegou meu caderno e eu estava muito orgulhosa do meu caderno. Muito orgulhosa. Aí ele falou assim, você me lembrou uma aluna que eu tive. Aí eu falei assim, professor? Né? Aí ele falou desse jeito. Ela era muito burra. Gente, ele falou desse jeito. Insensível. Mas olha aqui. Aí eu falei, que coisa feia, professor, você fazendo isso expondo a aluna. Por isso que ela pôs por isso que ela põe as letras e tal. Aí, aquilo me estimulou. Aí eu passei a estudar e pensar nas coisas que tinha lá nas canetinhas. Aí teve um dia lá, que teve lá uma matéria que ele deu. Sabe o que aconteceu? Eu fiz ele passar raiva. Me vinguei. Falei pra ele que aquela aula não era didática, que ele não estava sendo didático. Aí, conclusão, ele ficou muito bravo comigo. E eu olhei pra ele e falei assim, professor, eu te amo, professor. Né? Aí ficou mais raiva ainda. Aí passou a ser vingativo, porque tudo que ele fazia ali,
ele procurava a me prejudicar. E aquilo me estimulou, porque olha, foi a matéria que eu mais tirei nota boa. E muitas vezes a gente convive, né, com melancólico e de repente esses efeitos estão ali aguçados, isso vai ajudar você. Vai ajudar você a aprender a lidar com a pessoa. Muitas vezes você lida com uma pessoa que você não gosta do temperamento, você não gosta do comportamento dela, você não gosta da personalidade, ela te irrita, ela tem um dom de me irritar. Ela tem um dom de fazer eu perder a paciência. Legal, sabe por quê? Porque você está sendo treinado. Ainda mais nós que fomos chamados para a graça, nós que fomos realmente resgatados, nós que temos a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Quando isso acontece, quando nós convivemos, nós somos treinados. Nós criamos em nós a habilidade de estar convivendo, porque vai aparecer mais pessoas igual aquela lá. Como você já conviveu, já passou raiva, já aprendeu a lidar, quando vir outra você já vai saber. Foi o que o Vai falou no começo, né, Vai? Que nós temos que entender o nosso temperamento, né? A nossa personalidade, nós temos que entender quem somos nós e depois conhecer aquele que está conosco, o nosso próximo. O Espírito Santo, ele vai vir, ele vai trabalhar, ele vai agir na minha vida, a ponto de eu ser uma bênção. Esses defeitos. Poxa, eu nasci assim, né? Como o menino lá falou, o Eduardo, no estudo, né? Que é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? E não é desse jeito. O Senhor vem e muda. É por isso que a palavra vem, ela limpa, ela restaura, ela muda a mente. Né? Amém? Amém. Alguém tem algum fleumático aqui? Aliás, algum melancólico? Não, né? Vamos lá. Sanguíneo. Olha a qualidade do sanguíneo. Comunicativo. No estudo da Anitta, ela falou que é muito barulhento. Ele chega no ambiente, ele chega cumprimentando, ele chega falando, ele é comunicativo. Não, o sanguíneo tem o tímido? Tem. Eu já vi sanguíneo que ele no meio do povo ele é quietinho. Chega em casa, não dá para ouvir televisão, não dá para conversar, porque ele fala mais que a boca. Então, comunicativo, entusiasta. Posso mexer com o irmão da igreja? Eu não sei se ele é, mas tem um que fala assim: paz, igreja! Tudo bem? Ô, glória! Né? Vamos, igreja! Vocês estão dormindo? Vamos lá! Né? Tem um irmão que ele é assim. Quem será, né? Ele é comunicativo. Ele está sempre entusiasmado, mesmo que nas adversidades, mesmo que ele seja triste, mas quando ele chega, principalmente na casa do Senhor, ele é comunicativo. Afável. O que é afável? Quem me responde o que é afável? Cadê o professor Google? Olha lá, o doutor já vai terminar. Amoroso, né? Amoroso, afável. Vem aqui que eu vou te afável. Vou te acolher. Simpático. Ai, que delícia. Ai, como é bom ser simpático. Provavelmente carismático. Aqui não está carismático. O que é carismático? Dai. Você que é carisma em pessoa, o que é carismático? Eu acho que é uma pessoa muito legal. Que tem carisma, né? Gente, então, vamos ver se vocês concordam. Como? Uma pessoa agradável, legal, comunicativa. É tudo junto, né? Eu acho Que atrai as pessoas. Olha, o carismático, gente, o carismático, ele sobressai sem querer. Ele tá quietinho lá, ele sobressai sem querer. Você olha para ele, ele é agradável. Você olha para ele, você quer conversar com ele, ele sobressai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu fui, estava no ITQ, eu não sei se era dessa época. Aí tinha aula de hermenêutica, você tinha que pregar. E o tempo era muito pequeno.
Você tinha que orar, você tinha que ler o texto, você tinha que pregar e orar de novo. E isso acho que era menos de 15 minutos. E eu tinha levado, tinha preparado uma palavra e aí eu fui trazer a palavra. E eu estava muito nervosa, os meus joelhos batiam, porque a gente não gosta de ser analisada, né? E aí o professor, muito sério ali, analisando, né? E aí o que aconteceu? Preguei, aí numa aula antes o professor falou assim, se você for pregar, abriu a Bíblia, você tá lá com o seu textinho lá, bonitinho, o seu esboço, bonitinho, tal. Você levantou da cadeira e você deixou o esboço lá e você foi pregar e cadê? Né? Aí a sua vida estava ali naquele esboço. A Assunção estava naquele esboço. A sua vida estava ali. Você ficou tão nervoso que você não sabe nem onde que é o texto. O que eu ia pregar mesmo? E tão nervoso. O que você faz? Aí, né, eu dei ideia. Eu falei, olha, professor, a minha igreja, lá onde eu congrego, lá nós temos diáconos eficientíssimos. Então, o que eu ia fazer? Eu ia orar, já ia pedir misericórdia para o Senhor. E eu já ia dar sinal para um diácono ou diaconisa vir até mim, porque lá é assim, quando o pregador sobe, o diácono está de olho. Ele vê se tem água, ele está ali de olho, a necessidade. Então, e aí, não é que isso aconteceu, quando eu cheguei lá que eu vim pregar, cadê o papel? O bendito estava lá no caderno. E eu fiquei muito nervosa, Aí eu falei, Senhor, me ajuda aqui, eu tô sendo analisada. Aí, fomos orar. Só que a gente não podia orar muito rápido, fazer uma oração extensa, né? Aí vamos lá orar. Aí pedi para algum irmão lá, vou pedir para o irmão orar, apresentar, né? Aí o irmão levantou um clamor, eu corri lá na cadeira, todo mundo preguei. Então, preguei e tal, aí preguei. Quando terminou, o professor ele falava como que era a pregação e tal. Aí, menino, homem me ofendeu. O professor me ofendeu. Ai, ela tem trauma de professor, né? Ele falou assim, ô irmã, olha, eu gostei da sua... Você podia melhorar nisso. Eu gostei da irmã, porque a irmã é carismática. Eu falei, ô professor, o senhor me reprova, me dá 0, mas não me ofende. Eu sou evangélica, eu sou cristã, não sou carismática. O senhor não faça assim comigo. E ele foi tentar explicar, e eu falei, ô professor, tô brincando, senhor. Agora vamos ver os efeitos? Ai, Jesus. Quais são os efeitos? Ó céus, ó vida, ó azar. É isso? Volúvel. O que é volúvel? Muda de ideia toda hora. Estável. Uma hora ele gosta, uma hora ele desgosta, uma hora ele quer ir, outra hora não quer, ele não sabe o que ele quer, ele é volúvel. Indisciplinado, impossível, invejoso, que egocêntrico, sempre. É eu, você tá bom pra mim, tá bom pra todo mundo, você tá ótimo pra mim, eu quero pra mim, eu vou pegar o melhor pedaço, eu vou sentar no melhor lugar, não é assim? Na hora de pedir a pizza, eu vou pedir aquela que eu gosto, não é? Não importa, é eu você. São os efeitos. Como que a Anitta colocou no seu estudo, Anitta? São pontos a melhorar. Olha que coisa linda. Pontos a melhorar. Pontos a melhorar, tá bom? Não abraça eles pra você. Isso, rejeita eles, né? Tem que melhorar, tem que realmente cuidar deles, né? Afastar eles. Vamos lá no outro. Fleumático. Ô, Súlio, já achou o seu?
Dos bons do ruim. Pastor, eu não vi nada de juízo, não me identifiquei nenhum. Quando chega no ponto bom, a gente se acha. Quando chega no ponto Aí a gente fica quietinho. Olha, qualidade. Fleumático, calmo. Tranquilo. Vai falando, gente. Cumpridor dos seus deveres. Como? Cumpridor dos seus deveres. Como? Cumpridor dos seus deveres. Que mais? Eficiente. Que mais? Prático. Que mais? Líder. Que mais? Bem-humorado. Você é um santo. Fleumático. Amor. Ele é semelhança de Jesus. É, olha aqui, ó. Ele é calmo, ele é tranquilo, cumpridor dos seus deveres, eficiente, prático, líder, ainda por cima, bom-humorado. Sabe por que ele é bem-humorado? Sabe por quê? Sabe por que ele é bem? Porque ele tá tranquilo, tudo que ele faz dá certo, tá tudo bonito, tá organizado, tá tudo, já cumpriu com a sua tarefa, já tá de boa, então ele tá rindo à toa. Agora vamos ver os defeitos? Como que você vai melhorar? Eita, Evair se entregou, hein? Evair do céu, homem. Evair, você vai ler isso aqui, nós vamos ler. Pode ler, Evair. Calculista. Como? Calculista. O que é calculista? Que tem calo? Olha lá. Premedita, né? Aqui. Como? Tem que fazer todo o passo a passo até o que você vai chegar. Tem que calcular. Olha lá. Vai calcular tudo, ó. É um engenheiro. Temeroso. Temeroso. O que é temeroso? Como? de tomar atitude. É que vem uma pessoa sem calculista, né? Então ela vai. Temeroso é aquele que tem medo de barata? Ai, barata! Não. Ele teme a situação. Temor. Ele teme, né? Ele tem medo. Indeciso. Indeciso. O que é o indeciso? Ô, Rafael, o que é indeciso? Porque não sabe o que é. Hã? Às vezes não sabe, tipo assim, não tem certeza daquilo, né? Já vem do calculista temeroso. Às vezes ele quer algo, mas ele não tem. Ele fica indeciso se aquilo vai dar certo. É isso, ele? O que é indeciso? Vamos participar. Concordo com o Rafa. Decide algo, quer algo, mas não sabe se vai fazer. Precisa da opinião, aprovação das pessoas para tomar a decisão que quer. Eu acredito que envolve tudo isso. O que mais, Evair? Contemplativo. Contemplativo. Ai, que palavra linda, gente. Tá bem linda mesmo. Viajando na maionese. É no português da Evair fez uma viajando na maionese. Fábio, o que é Traduz. Contemplativo. Contemplativo. Acho que a pessoa que observa, né? Observa antes de definir alguma coisa sobre alguém ou sobre o espaço, ela observa antes. E agora? E o outro? Desconfiar. Desconfiar. Deixa eu ver como que eu vou mexer. Ju, o que é o desconfiado? É aquele que observa, será que é? Será que eu posso? Desconfiado, será que vou? Será que a gente pode colocar aquele que duvida de tudo? Sim. Sim. Será, Evair, que a gente pode colocar aquele duvida? Ó, o negócio é desconfiar, né? Diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Esse santo é pneumático. Né? Não vai assim, não vai de cabeça logo de cara, né? Ele desconfia.
É como minha mãe fala, fulano chegou aqui desconfiado, né? Observando o ambiente, né? Vamos colocar que ele usa prudência demais, né? Ele é muito prudente. Excessivo na prudência. Olha que pouquinho. Ai, gente, chama de novo para dar esse estudo. Eu vou estar mais aprimorada. Então, como é que é o desconfiado? Ele tem excesso de prudência. Olha, eu notei que no seu temperamento. Olha só, olha que coisa linda, olha. Eu notei que no seu temperamento tem excesso de prudência. Vou usar isso aí. Também isso. Eu acho que é o contrário do sanguíneo, que ele é impulsivo, né? As coisas acontecem e ele já vai e já age, né? Tipo, você bateu, levou, né? Faz sem pensar. E o outro já é desconfiado, ele fica vendo aquela situação. Exatamente, você quer ver uma coisa, um casal. Você imagina um casal sanguíneo, um é sanguíneo e o outro é fleumático. Aquele se joga de cabeça e o outro já vai puxando o freio. Não vai dar certo? Aí claro que vai. Vai dar super certo. Um tá lá arrancando os cabelos, o outro tá dormindo. Vai dar certo. E eles vão. Você concorda comigo, Avaí? Vão prosseguir. Não pode ser igual. Né? Introvertido. Tigre? Anitta? Rayane? Intro. Não. Ai, meu Deus. Calma, pensando. Uma pessoa que é mais quieta, que eu acho que quando a pessoa ela chega no lugar, ela já fica mais na dela também, combina muito com timidez. É assim, dentro dela, sempre quietinha no mundo dela, mais pra ela, nunca pros outros, né? Sempre aqui. Quietinha. E de novo, desconfiado, de novo. Quem escreveu? O cara é desconfiado duas vezes. Ajuda aí. Isso é um extremo excesso de prudência. Vamos lá pro outro. Colérico. São pontos a melhorar. Pontos a melhorar, né? E rápido, né? Teve gente que escreveu 2 vezes, hein? Foi o pastor que escreveu, eu escrevi. Vou matar o pastor. Tá certo. Você me lembrou bem, não é? Ele queria ter certeza. Será que ele tá falando que eu sou esse temperamento? Desconfiada. Colérico. Colérico. Quem vai ler pra nós? Vamos lá, vamos ler todo mundo. Aí eu vou escolher um para ler os defeitos. Pode ser? Vamos melhorar? Vamos lá. Colérico, as qualidades. Enérgico. O que é enérgico? Energia boa. Cheio de energia pra dar, né? Não. É que aí é qualidade, então vai ser. Às vezes fala assim, olha, não, o fulano, né? Vou colocar o Tiago. Não, o Tiago é enérgico na criação com a Bela. Ele é um pai enérgico. Exige, né? Que exige, que tá de olho. É isso, Ivaí? É isso? Ficou vendo o corredor ali, não é não, você. Gente, eu estou usando ele como uma figura, né? Como personagem. Nada pessoal. O que mais? Olha que palavra linda. Resoluto. Resoluto. O que é resoluto? Que dê solução tudo quis. Eu quero um amigo desse. Também quero alguém que Você tá com problema, nós vamos lá resolver. Camila, o que é resoluto, minha filha? É isso aí. Ai, que delícia. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
aqui na igreja tem todos os temperamentos. E a gente lida com todos. Mas é muito legal, às vezes surge um problema, né, no culto. Aí o que acontece? Eu preciso que alguém me ajude a solucionar. Então, de repente, vamos supor, uma irmã passou mal. E eu vou pedir ajuda. Aí eu chego pro minha irmã e falo assim, irmã, você me ajuda aqui? A irmã tá passando mal? Tem gente que ela quer saber por quê, quem é, onde ela mora, que hora que ela chegou, que hora que ela passou mal. E aí a gente não tem tempo. Então, quando você chega para um resoluto, ela tá passando mal. Tá passando mal? Vamos levar ela lá pro fundo, né? Ela tá passando mal? Deixa eu chamar alguém lá, deixa eu chamar a Cris, que é enfermeira, ela vai medir a pressão. E já acha a solução. E é rápido. Isso é maravilhoso. O que mais? Independente. Ô, palavra boa, independente. O que é independente? Pessoa que não depende de ninguém. Que não depende de ninguém. Independentemente do que o Senhor fizer, tá bem feio e eu louvo a Ele. Amém. Independentemente, eu sou independente das emoções, das coisas humanas. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Otimista. 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 Vê tudo coisa boa. Tá chovendo, glória a Deus. Tá chovendo, a terra tá precisando ser regada. As plantinhas aí. Olha, o ar tá muito seco. Tá fazendo sol, que bom, vitamina D. Né? Tudo ele vê coisa boa. Em tudo ele vê coisa boa. O que mais? Eficiente. Líder. Audacioso. Esse é 100%, hein? 100%, porque nós não vemos os pontos a melhorar. Agora vamos lá. Defeitos. Eu acho maravilhoso, né? Porque aí a gente vê que nem todo mundo é perfeito. Eu sou boa nisso e tem coisa que eu sou muito ruim. Vamos lá. Será que tá bonita? Me coisa o tempo aí, tá? Defeitos. Iracundo. Ira com facilidade. Sarcástico. Gente, tem que aguenta. O cara se ira com facilidade e ele é sarcástico. Vive tirando sarro da cara da gente. Prepotente. Eu posso, eu vou, eu faço, eu consigo. Eu consigo. Pode deixar, eu faço. Eu vi um zoinho fazendo assim. Intolerante. Mas não, essa pessoa é muito terrível. Iracundo, sarcástico, prepotente e intolerante. Ele não tem paciência. Ele não tolera. Não é tudo que ele tolera. Poucas coisas ele tolera. Vaidoso. Insensível. E autossuficiente. Cida do céu, precisamos de paciência, né, Cida? Olha aqui. Eu mexi com você que você abaixou a cabeça. Olha isso aqui, olha esses defeitos. Graças a Deus aqui ninguém tem esses defeitos. Graças a Deus. Eu nunca tive ninguém na minha vida que tivesse esses defeitos. Graças a Deus. Porque, e uma coisa a gente vê, né? A gente fala assim, pontos a melhorar. Isso não quer dizer que o colega tenha todos esses defeitos. De repente é um traço. É isso, Itaí? Isso mesmo. É isso, Anitta? Não é? A pessoa, o cara é iracundo, sarcástico, prepotente, intolerante, vaidoso, insensível e autossuficiente. Já Eu sou insuportável. Você já pensou você trabalhar com uma pessoa do seu lado desse jeito? O cara é enérgico, o cara é mundo, o cara é independente, o cara é otimista, eficiente, decidido, líder. Cara, o cara faz tudo, onde ele põe a mão, ele resolve, ele vai. Nossa, que legal. Eu queria ter um cara
uma pessoa do meu lado, queria ter uma amiga dessa. Vai conviver com ele. Mas aí vai o culto de melhorar. Vai trabalhar com ele, vai morar com ele, vai ser assim, né? Aí você fala, nossa, acabou? Agora, aí a gente brincou, a gente não mexeu com todo mundo. Será que a pastora mandou ele porque ela acha? Não, a gente está aqui, né, aleatoriamente, né? Olha aqui, ó. Cuidado ao se estudar o temperamento. Por quê? Ó, não tentar discernir o temperamento dos outros. Não considerar um temperamento bom e outro mau. Não se entristecer com o temperamento que julga ter. Na verdade, você terá uma noção, pois só um psicólogo poderá chegar ao máximo do seu temperamento. Isso é verdade, não é? Não é isso? Eu expressei bem? A gente não deve julgar. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Então a gente fica analisando, a gente fica tentando, e a gente é tentado a isso mesmo, a julgar, a fazer o traço da personalidade, fulano é assim mesmo. Só um psicólogo, eu lembro o pastor falando, quando ele foi terminar esse projeto no último dia, ele falou isso para nós, né? Que é só um profissional. E eu entendo que quando você vai fazer uma terapia, o psicólogo, ele começa a analisar você e ele faz um traço do seu temperamento e isso ajuda na hora que ele está atendendo, ajuda. Quando você lida com muitas pessoas, ajuda você. Você está num ambiente que lida com muita gente, então quando você tem a noção, você sabe como lidar com ela. Foi o que a Camila falou no começo. Mas aí entra de novo o respeito. O respeito à pessoa, o respeito à opinião. O respeito, ele nos dá imunidade contra a confusão, contra a contenda. A Bíblia diz que nós devemos procurar a paz com todos. Né? Que nós devemos buscar a paz, né? E ter paz com todos. Amém? Pode virar. Por favor. Outra coisa importante, você já viu falar ele ou ela? Tem isso aqui é legal. Tem um gênio ruim, mas na verdade gênio é sinônimo de espírito e não de temperamento. Eu estava conversando isso com o pastor, eu falei, ele falou assim, não é gênio. Às vezes a gente fala assim, fulano, eles brigaram, eles não estão se falando, mas isso aí sabe que é incompatibilidade de gênio, é temperamento, né? O temperamento de um não bate com o outro. O temperamento de um fulano tem um temperamento muito difícil de se conviver, então o outro não deu certo. Pode passar. Qualidade, o sanguíneo voltou de novo? Acho que já acabou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Agora nós vamos falar de Pedro. Eu lembro no dia do estudo, nós falamos muito de Pedro. Pedro, ele era sanguíneo. Então, alguém pode ler para mim? Pedro era sanguíneo. Exibia inteiramente suas emoções, falante, vibrante, amava o Senhor intensamente. Respondia com entusiasmo, alegre e humilde. Apresenta também suas fraquezas. Fraqueza de ânimo, indisciplina, impulsividade, exagerado, egocêntrico e inseguro. Mas através da intervenção do Espírito Santo, Pedro contribuiu significativamente para o crescimento, fortalecimento da igreja. Então eu quero chamar a atenção. Quando a gente fala de Pedro, para mim, o que você pensa logo de Pedro? Se eu falar, fala alguma coisa de Pedro. Quem quer falar alguma coisa de Pedro? Acho que é líder.
Que ele era líder. O que mais? Vamos falar um defeito de Pedro. Impossível. Por que ele é impossível? Como você chegou à conclusão que ele é impossível? Por quê? Da orelha. Da orelha. O que mais? Era metrô. Ó. Andar sobre o mar, exatamente. Mas ao mesmo tempo mostra que ele era inseguro, né? Então quando fala assim, Pedro, você... Como que... Ah, Pedro era terrível, era muito falante. Tudo ele queria saber de Jesus, porque, onde, como. Né? Mestre, não faça isso, mestre. Despede o pessoal aí, tá tudo com fome. Mestre, tá sempre cutucando. E muitas vezes o Senhor repreendeu ele. Aí a gente vê a parte do mar, né? Que ele fala, Senhor, é o Senhor mesmo? Olha, Senhor, é o Senhor mesmo? Ai, Senhor, aí imagina eu lá. Senhor, deixa eu ir. Deixa eu andar também. Manda, Senhor, deixa eu ir aí. Ô Pedro, vem. E ele sai, ele vai. Alegria, entusiasmo. Quando ele falou, eu andando sobre as águas. Tá igual eu no congresso, né, Marta? Sonhei pro congresso, sonhei, amei, orei, jejuei, almejei. O Senhor preparou quando eu tô lá dentro do avião. Eu falei, Senhor, não tem nada que segure esse avião aqui, né? Não tem nenhum ferro, não tem nada. Ele tá no ar sozinho. Daí bateu um medo. E Pedro, quando ele sente medo, ele fala, Senhor, socorre-me. E não foi um medinho, foi o medão, né? Foi um medo. Então ele foi impulsivo e depois ele ficou inseguro, com medo. Aí a gente fala muito sobre isso, certo? Que outro ponto negativo? Não pensa antes de agir. Hã? Não pensa antes de agir. Tá, mas um ponto negativo, o que ele fez que marca, Pedro? Ele negou Jesus, né? Ah, mas só foi uma vez. Foi no impulso. Quantas vezes ele negou? 3. Foi no impulso, mas foi o medo, não é? Aí a gente fala muito desse ponto, mas isso mexe muito comigo, isso me faz assim, ficar muito pensativa. Por quê? Porque Pedro, ele indagou, Pedro, ele queria saber, Pedro, ele queria entender, Pedro queria estar com Jesus, Pedro queria defender Jesus. E aí o que acontece? Na hora que ele está pensando que, não, estou zerado, eu sou o máximo, aí ele vai e nega Jesus. Você imagina a tristeza, imagina a amargura. No impulso, eu conheço você tá lá. Não estava não. Parece que eu vi você lá. Não. 5 minutos? 10 minutos. O que aconteceu? Esse Pedro que negou Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre ele, levantou um homem ousado, levantou um homem cheio de poder. Tanto é que ele chega lá, ele entra lá no templo e fala assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Olha que homem ungido, como o Senhor mudou a vida dele. Levanta e anda, e a convicção, ele pega lá o coxo e levanta e põe de pé. Ele vai lá no templo, aquele Pedro medroso que negou Jesus, que foi lá e falou, não conheço ele, não, já restaurado, porque o Senhor, ele não dispensa ninguém. O Senhor não nos rejeita porque nós temos defeito. Muito pelo contrário, o Senhor quer nos resgatar, nos restaurar, nos preparar, nos capacitar. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos chamou com qualidades, com defeito, mas o Senhor quer nos aprimorar, o Senhor quer nos capacitar e o Senhor quer nos usar. Esse Pedro chega lá no templo e ele fala para todo mundo lá, para as autoridades, sabe, eu tô aqui no nome de Jesus, aquele lá que vocês crucificaram, aquele lá é ele morreu, ele ressuscitou, e ele que faz milagre, não sou eu. Ele vai no templo e fala para todo mundo. Ele passa a glória para Jesus.
Olha que Pedro maravilhoso. E Pedro, ele prossegue fazendo a obra e ninguém mais parou Pedro. Então, aí a gente vê como o Espírito Santo, ele vem e ele muda a vida da gente. Passa o outro. Paulo era colérico, tinha força de vontade, enérgico, eficiente, livre, otimista. Antes da conversão, ele era cruel, ele era zangado, hostil, amargo. Pedro era terrível antes de conhecer Jesus. Paulo, ele perseguia, ele era cruel, ele viu muitos cristãos sendo martirizados na frente dele ali. E quando ele teve encontro com Jesus, a obra que Paulo fez. Paulo deu sua vida, dedicou sua vida, e quanto mais ele encontrava pessoas cruéis, pessoas incrédulas, mais ele tinha amor, mais ele tinha compaixão, mais ele entendia, porque ele tinha sido assim. Então ele entendia, e aí o Espírito Santo se agigantava na vida dele, e ele entregava, e as pessoas eram realmente alcançadas, transformadas. E você vê as cartas que Paulo escreve, ensinando, orientando, cuidando. Abraão fleumático, né? Ele é fiel, pacífico, cumpridor dos deveres, leal. Mas ao receber o chamado, sentiu hesitação, indecisão e medo. E aí você vê um Abraão já ousado, porque o Senhor, o que ele almejava era um filho. Aí ele tem um filho, já velho, né? Aí o Senhor fala assim: Abraão, agora você vai mostrar sua fé, eu quero seu filho. Ele pega o presente que Deus deu, aquilo que ele mais queria, e ele vai oferecer ao Senhor. E ele não vai falar: ai, Senhor, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Não, o filho fala assim: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? Cadê ele? O que ele responde? O que ele responde? Deus proverá. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que Deus estava nesse negócio. Ele tinha certeza que Deus ia prover. Então, ele é meio, sei lá, preocupado, indeciso, ele tem muito medo, ele não sabe se vai, se fica, se vai ser, se não vai ser. Aí você vê ele ali, convicto, certo, que o Senhor ia prover, que o Senhor estava com ele, que era o Senhor que sabia de todas as coisas. Moisés melancólico, talentoso. Vocês podem ler? Talentoso, perfeccionista, leal, dedicado e líder. Mas tinha o quê? Qual era a dificuldade? O que ele tinha que melhorar? Comunicação. Capaz e chegou a liderar a morte. Sofria complexo de fidelidade e se deixava dominar pela obedição. Aí eu te pergunto, Moisés, qual é a vida de Moisés? Moisés, ele era um hebreu por descendência, mas ele, a nacionalidade dele, onde ele nasceu? No Egito. Então ele era o quê? Egípcio, não era? Estava conversando com o pastor. Se eu for para o Japão, eu e o meu maridinho, e chegar lá, engravidar e tiver um filho, qual é a nacionalidade dele? Hã? Mas ele vai nascer com ímpar? Vai nascer com isso aí assim? Ele pode até falar japonês, né? Mas qual é a descendência? Brasileira. Moisés nasceu lá. Mas ele tinha a promessa, Deus tinha um propósito com ele. E desde pequenininho, o que aconteceu, né? Estavam lá perseguindo as mulheres que tinham os meninos, né? Aí eles mandaram matar, você sabe a história.
Aí a mãe pega, põe no cesto. Aí a filha de Faraó vai lá, pega ele que ia ser morto, pega ele, leva, ele é educado com toda a ciência lá no Egito. Ele é criado pela própria mãe. Olha o propósito que Deus teve com ele. A mãe recebeu ainda para cuidar dele. Ele foi amamentado pela sua mãe. Mas ao mesmo tempo ele tinha toda a regalia lá. Faraó. Era o top do top. Então ele passou 40 anos aprendendo que ele era tudo. Que ele era o poderoso. Mas depois ele passou 40 anos aprendendo que ele não era nada. Depois ele foi lá aprender 40 anos que Deus era tudo, né? Então, imagina um homem bem estudado, instruído, um homem, né, que conhecia ali o Egito, de repente o Senhor fala assim para ele, vai lá libertar o meu povo. E ele fala assim, mas eu... pesado de boca, de língua, eu não tenho muita habilidade, eu não vou lá, não fazer lá o quê? E aí, olha só, ele deixou de olhar o propósito que Deus teve com ele desde o início. Muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes o Senhor fez coisas grandes na sua vida. Desde que você nasceu, o Senhor já tinha um propósito na sua vida. Desde que você nasceu. Eu já vi testemunha aqui de pessoas que falam assim, olha, quem olhava para mim não via possibilidades. Quem olhava para mim, eu tinha uma vida, eu não tinha futuro. E ver hoje o Senhor fazer coisas extraordinárias. 2 minutos? Resgatou, levantou, capacitou. E eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu vi um testemunho de uma mãe que perdeu o seu filho. Servia a Deus maravilhosamente bem, estava tudo bem, ungida, pregava o evangelho. De repente, esse filho já grande morreu. Teve uma doença, foi para o hospital, teve febre e morreu. No outro dia ela estava sem filho. E ela continuou servindo a Deus, ela continuou pregando a palavra, ela continuou. E uma das coisas que ela fala é o seguinte, que ela vivia de milagre em milagre. O Senhor sempre a levava em vitória. Tudo que ela pedia, tudo que ela pregava, ela passou a vida pregando o evangelho, nasceu em berço do evangelho. Então, o Senhor fazia. Chegou uma hora que o Senhor não fez esse milagre, o Senhor levou o filho dela. E isso não enfraqueceu, e isso não acabou com ela, não destruiu ela, muito pelo contrário. Ela falou, hoje, quando eu vou abraçar uma mãe que perdeu um filho, um abraço diferente. Eu abraço diferente. Hoje, quando eu vou acolher uma pessoa que está passando por um luto, é diferente. E o Senhor nos capacita, o Espírito Santo nos capacita. Eu vou terminar esse estudo falando o seguinte. Estudo não, desculpa, gente, é muita pretensão. Essa nossa conversa, pode ser assim? Esse é nosso bate-papo, essa nossa reflexão. Né? Quando você chegar lá em casa e falar assim, nossa, ajudei a pastora a dar um estudo maravilhoso. Nossa, eu fui lá, olha, nós batemos um papo. É o seguinte, o Senhor não nos rejeita. O Senhor, Ele nos acolhe, o Senhor muda a nossa sorte, muda a nossa mente. Ele pode mudar o nosso temperamento, aquilo que é falha, né? É claro, né? Aquele que é expansivão lá, ele, é claro, ele não vai ficar tímido. Ele vai ser sempre comunicativo. Mas ele vai melhorar. Então, em tudo nós temos que ter respeito, nós temos que ter respeito na hora de entrar, na hora de sair, como eu me portar. Quando eu vou brigar com uma pessoa, eu tenho que brigar com respeito. Você já pensou no trânsito? Eu tô lá dirigindo, pá, bati o carro. Aí o que acontece? Se eu tenho respeito, eu faço o quê? Abro a porta. Se bater em mim. O que aconteceu? Você tá lá com vontade de pegar o cara e esganar o cara. O que aconteceu com você? O que houve? Vamos dar uma olhada. Não, ele vai pagar sim, porque ele que bateu, ele vai pagar.
Não, mas eu preciso chamar o cara de burro, de barbeiro, de xingar a mãe dele. Não. Quando eu falo baixo, quando eu vou conversar com a pessoa e eu falo baixo, eu vou ajudar ela também a falar baixo comigo. Se eu vou tratá-la com respeito, ela vai tratar eu com respeito. Em qualquer situação, coloca isso no coração. Em qualquer situação, em qualquer convívio, em casa, com o filho, tem que ter o respeito. O respeito é cuidado, é zelo, é atenção. Um temperamento explosivo, isso aí não é desculpa para eu chegar, já meter o mapa. Esses dias aí eu falei para as meninas, né, que nós somos alunos comuns, eu falei, gente, se isso acontece comigo, eu vou até com soco em inglês. Brincadeira, né? Eu vou até com soco em inglês, vou botar na mão, porque... Não. Olha aí, temperamento é controlado pelo espírito. A Magda tá indo, né? A Magda falou assim que ela estava achando que ela era bem pacata, né? Eu falei, Magda, vamos olhar o seu passado. Passado te condena. Eduardo, o passado não me condena. O que passou, passou. A cada dia o Senhor nos aprimora. O inimigo é aquele que acusa, o inimigo é aquele que mente, fala que você não tem jeito, você não é para isso, você é para isso sim. O céu nos aguarda. O Ivaí falou uma coisa na tua fala. Nós estamos caminhando, nossa mãe, nós estamos aqui na terra, dependemos das coisas terrenas. A gente come, a gente levanta de manhã, toma café, a gente toma banho, precisa de roupa, precisa de casa, precisa morar, precisa pagar imposto, precisamos nos empenhar em estudar, mas é o seguinte, nós estamos caminhando com o nosso olhar para o céu. Né? Amém, Aníbal?